esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, é uma graça celebrarmos hoje, em toda a igreja, a festa dos apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. É uma graça porque Jesus, como nós ouvimos na primeira leitura, ele é a pedra principal desta maravilhosa construção de Deus, que é o corpo místico de Cristo, a igreja. A igreja tem como pedra principal Cristo. Mas Jesus, ele quis que nesta construção tomassem parte os apóstolos, a começar dos 12, que ele mesmo escolheu entre o número dos discípulos, os 12, cujos nomes nós ouvimos no Santo Evangelho. Dentre esses 12, Simão, que o evangelista Lucas o chama de Zelota, e Judas, filho de Tiago, que é Judas Tadeu. Dentre os apóstolos, sem dúvida que se destaca Pedro, Simão Pedro. Porque Pedro, conforme as narrativas do Evangelho, foi aquele que, em primeiro lugar, professou a sua fé em Jesus como Messias, Salvador. Quando um dia, lá em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta para os seus apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, portanto, toma a palavra e diz: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus deixa claro que sobre esta pedra, que é a profissão de fé de Pedro, ele quis edificar, construir a sua igreja. E é por isso, meus irmãos e irmãs, que quando nós rezamos o credo, principalmente o credo niceno-constantinopolitano, aquele credo um pouquinho mais longo, que de vez em quando nós rezamos, não é? Porque normalmente nós rezamos o credo, o símbolo dos apóstolos, que é mais curtinho. Mas quando nós rezamos o símbolo
niceno-constantinopolitano, nós dizemos: creio na igreja que una, que mais? Santa e apostólica. A igreja de Cristo, ela é santa, porque a sua cabeça é santa. Cristo é a pedra principal, do qual emana toda a santidade da igreja. Apesar de ser formada por pessoas humanas, frágeis, fracas, pecadoras, que somos nós, a igreja de Cristo, ela é santa. A igreja de Cristo, ela é una, é única. Cristo é um só. O seu corpo místico é um só. A igreja, ela é una. Mesmo presente em toda a terra, ela é una. Ela é católica porque a palavra católico significa universal, significa presente em todo o universo. E ela é apostólica porque ela foi construída, edificada por vontade de Jesus a partir da fé dos apóstolos. Uma fé de tal forma testemunhada por eles, que eles chegaram a ponto de derramar o próprio sangue pela causa do reino de Jesus. É por isso que os nossos paramentos são vermelhos, porque eles derramaram o seu sangue. Simão e Judas, Tadeu, derramaram o seu sangue pela causa do Senhor. Mas o mais importante não é o derramamento do sangue, é o testemunho da fé. E é essa graça que nós pedimos ao Senhor. Porque, como disse São Paulo na primeira leitura, meus irmãos e irmãs, todos nós somos da família de Deus. Porque recebemos a graça do batismo, nós também fomos inseridos nesta construção de Deus, nós somos filhos e filhas da igreja, una, santa, católica e apostólica. Nós recebemos o dom do Espírito Santo, que moveu, que ungiu os apóstolos para que eles pudessem, pelo mundo afora, testemunhar a palavra de Deus. Nós também recebemos esta unção. E por isso nós pedimos a intercessão dos apóstolos, de modo especial São Simão e São Judas Tadeu, para que nós possamos, no dia a dia de nossa vida, testemunhar a fé, testemunhar Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Há muita gente que precisa desta palavra de salvação. Há muita gente que precisa dessa experiência da misericórdia de Deus, que nos é dada pela fé em Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Que os apóstolos intercedam por nós, para que tenhamos essa coragem de assumir nosso chamado, nossa vocação de anunciar a boa nova de Jesus Cristo, em tempos oportunos, em tempos inoportunos, tendo possibilidade de falar e muitas vezes não, mas que o nosso testemunho de fé realmente aconteça, para que mais pessoas, fazendo a experiência da misericórdia de Deus, se salvem, se salvem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!